filha da vítima, da senhora Eliane, e irmã do acusado, é isso? Exatamente. Tem vez que a senhora tem relação de parentesco, para ser ouvida como informante, passo a palavra para o promotor de justiça. Boa tarde, Lara. Boa tarde. Inicialmente, queria também deixar aqui a solidariedade do Ministério Público em relação à senhora. Também sei o quão difícil é passar por isso, ser vítima indireta de um crime também. Então, sei que vai ser delicado tocar em alguns pontos aqui. No momento que a senhora quiser parar, quiser tomar uma água, que eu peço que a senhora tenha total liberdade para falar e pedir uma pausa, seja lá o momento que for. Obrigada. Lara, como é que você ficou sabendo da morte da sua mãe? A ligação de uma amiga. O que ela narrou para você nessa ligação? Pode até dar sua narrativa quanto à ordem como os fatos aconteceram e como você veio para Campos e tudo mais, que depois eu vou fazer a outra parte do seu depoimento aqui, que é em relação ao contexto de violência doméstica. Eu já pretendia vir para Campos, já tinha inclusive comunicado aos meus pais, né? Mas eu pretendia sair de Niterói na terça-feira, chegar de manhã aqui, quarta-feira. Mas eu estava ainda em Niterói, meu namorado estava de férias, então a gente aproveitou passar o fim de semana no Rio, quando essa minha amiga me ligou, dizendo que havia acontecido um acidente entre o meu irmão e a minha mãe. E ela não me deu mais informações. Nesse momento eu já comecei a ficar muito nervosa e ela pediu para que eu ligasse para alguém da minha família. Nisso eu tentei ligar para minha mãe primeiro, obviamente não obtive sucesso, liguei para o meu pai. E aí ele chorando muito, não queria me contar, muito nervoso, porque eu imaginava que eu iria entrar em desespero. Mas, insistindo muito, ele contou para o meu namorado, que passou para mim a informação. Depois disso, eu me encaminhei à cidade de Campos para poder prestar socorro ao meu pai. E aí, como é que estava o estado de ânimo do seu pai naquele momento ali? A percepção que ele tinha naquele momento ali do que tinha acontecido? Desesperado, fora de si, não tinha muita clareza do que tinha acontecido, não conseguia entender o que tinha acontecido e não conseguia ter, clareza nas palavras. Muito abalado. Tá, mas ele chegou a verbalizar para a senhora que acreditava que isso tinha sido um acidente, como é que era até então, antes, isso aqui eu imagino que seja antes da publicização do caso, como é que era a postura, tanto do Carlos Eduardo quanto do seu pai? O que o Carlos Eduardo estava falando? Ele estava no hospital nesse momento ainda ou já estava? Eu não encontrei com ele, desde o começo do mês, antes de tudo, no começo de outubro, quando estava tudo bem e tal, estava com a minha família, então eu não o vi no ocorrido, no dia do ocorrido nem depois, mas o meu pai, ele dizia acreditar ser um acidente, não conseguia imaginar que isso poderia ter sido proposital. Perfeito. Tá, ok. Perguntar, acho que esse argumento aqui é muito importante em relação ao contexto de violência que a senhora já narrou em delegacia de forma muito detida, mas eu preciso que a senhora narre aqui hoje como iniciou, a senhora pode até ser criança na época, mas como iniciou esse contexto de violência do Carlos Eduardo contra a sua mãe? Começou, que eu me lembre, na adolescência dele, por motivos banais, mas eu me lembro de separar as brigas dele quando ele estava nos seus 15, 16 anos, tem uns 8 anos de diferença. E aí só foi piorando com o passar do tempo, só foi ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais forte, à medida que foi tomando conhecimento de coisas também, alcançando lugares e pessoas, começou a se sentir também mais poderoso e teve acesso a coisas que deixavam com que fosse mais fácil a manipulação da minha mãe. E na ausência também do meu pai, quando ele viajava, meu pai sempre trabalhou fora, ficava às vezes em Campos, outras vezes fora, e aí ele se aproveitava disso, que estava sozinho com a minha mãe e comigo também, porque ele também fazia muita violência comigo.
sempre foi grosso, ignorante, sempre foi duro, até mesmo nas brincadeiras, digamos assim. Então, as violências eram constantes a partir do momento que ela não dava o que ele queria. Então, se ele pedia um dinheiro e ela não dava, era briga, quebra tudo, quebra carro, quebra celular. Ou então ele queria assistir um canal de TV, ela queria assistir outro. Ou ocorreu uma situação, assistir Big Brother e um outro programa, eu me recordo. E aí quebra a casa toda. Carro já foram 2 vezes que ele quebrou o carro da minha mãe inteira. Ela gastou mais de 5 mil reais para consertar. Só para ficar claro aqui, então, essa época, com 15 anos de idade, a senhora não tinha conhecimento que ele já era usuário de drogas. Ele era uma pessoa ali, assim, tecnicamente limpa da utilização de substância entorpecente, mas ainda assim ele agredia sua mãe naquele contexto. Sim, antes da gente ter ciência, e até mesmo acredito eu que ele não usava nesse período